Boa noite. Iniciamos Arsenal e Comércio, o seu programa de entrevistas que toda quinta-feira traz até vocês uma personalidade do comércio ou alguém de destaque no Mato Grosso para conversar e trazer as novidades que acontecem aqui. Hoje, em função do mês de outubro, nós celebramos Outubro Rosa e vamos fazer um programa todo especial. Desta vez, não falaremos do comércio ou de grandes personalidades, mas traremos aqui para vocês conversarem e ouvir um pouquinho do que ela tem para nos contar, a doutora Dulciara Cunha Lopes. Ela é especialista em cirurgia plástica, há mais de 30 anos, reconhecida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, uma curitibana que já está no Mato Grosso, rodou o Brasil todo, conhece diversos lugares do país e vem aqui falar um pouquinho para nós de como vai ser o Outubro Rosa, do que pode ser feito a nível de cirurgia plástica, principalmente no resgate da autoestima das pessoas que sofrem ou que passaram pela dificuldade e pelo desafio de enfrentar principalmente um câncer de mama. Doutora Dulciara, é um prazer tê-la aqui. As câmeras ficam à sua disposição para o seu boa noite. Boa noite, Carlos, equipe. Boa noite à população em geral que está em casa me assistindo. Agradeço à Federação do Comércio e o SESC pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês hoje, podendo explicar, ajudar de alguma forma, esclarecer alguma dúvida que vocês possam ter. Perfeito, doutora. Como eu falei, desta vez a gente não vai tratar de temas do comércio. Nós vamos tratar, sim, do Outubro Rosa, da prevenção do câncer de mama e, mais que a prevenção, é como fazer para tratar isso aí, algo que aflige tanto a população. A gente sabe hoje que um dos maiores problemas da população feminina é o câncer de mama, é a maior incidência de cânceres, de todos os tipos de câncer, é o câncer de mama. Então, como fazer, como trabalhar com isso, e por isso o Outubro Rosa. Como tem funcionado por aí, como é a senhora, como mulher, como médica, como é que a senhora tem visto o Outubro Rosa durante todo esse tempo, esses anos todos, e agora principalmente com esse problema da pandemia? Eu vejo, não só eu, como várias as pessoas em geral veem assim com bons olhos. Na realidade, trata-se de uma tentativa de chegar mais à mulher, de dar oportunidade a tratamento, profilaxia, informação. Durante muito tempo, as mulheres ficavam muito receosas dessa possibilidade de ter uma doença que tem um peso muito importante, que é o câncer, quanto mais quando ele acomete um órgão tão feminino, tão particular da mulher. Dessa maneira, havia medo, um medo da população procurar o médico, e muitas vezes a gente ouve falar assim, eu procurei o médico e piorou, ou operou, aí piorou, aí alastrou. Então a gente ouve assim, muita história, muito medo, muito preconceito. Então, o Outubro Rosa, ele realmente vem clarear a todos nós a necessidade de cuidar, de pelo menos uma vez no ano você ficar sempre atenta. Desmistificar todo o problema. Né? E, na realidade, isso é tão importante que aí torna-se um hábito. Tornando-se um hábito, fica mais fácil. Na realidade, o câncer de mama, ele não é o câncer mais comum na mulher. O câncer mais comum na mulher ainda é o câncer de pele. No entanto, visto a gravidade, a malignidade, o custo que tem para o tratamento e algumas vidas são realmente ceifadas, daí ele torna-se a importância da gente ter um olhar muito atento em relação às mamas, às mulheres em geral, Perfeito, né? Perfeito, doutora. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e a gente volta para conhecer um pouco mais da doutora Dulciara e todo esse trabalho possível e necessário em relação ao câncer. Até mais. Arsenal e Comércio está de volta aqui na TV Mais.
Hoje nós estamos conversando com a doutora Dulciara, especialista em cirurgia plástica e preocupada com a mulher. É alguém que se preocupa com a autoestima das pessoas, principalmente dos seus pacientes, mas vamos também, um pouquinho antes, conhecer a doutora Dulciara. Doutora, falávamos agora há pouco, a senhora nasceu em Curitiba, mas meio que de passagem, né? Adotou durante muito tempo o Rio de Janeiro e agora é mato-grossense de coração, tem família aqui no Mato Grosso. Ô Carlos, minha mãe é de família, digamos, tradicional de Cáceres. Nasceu na fazenda, criada na fazenda. Meu pai veio servir, meu pai é militar, formou-se em Agulhas Negras, veio servir, conheceu minha mãe. Meu pai era paranaense, gostou muito da minha mãe, que era morena, e nós somos 4 filhos, 2 aqui de Cáceres. Eu nasci em Curitiba e a minha irmã mais nova nasceu no Acre. Havia pouco ensino, né? A gente percebia que o ensino era mais presente nas grandes cidades, Rio, São Paulo. Dessa forma, eu fui com meus irmãos estudar no Rio de Janeiro. Todos nós estudamos e formamos. Eu me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 85. Depois eu fiz a residência. Eu, desde cedo, quis ser médica e me apaixonei aos 17 anos por umas imagens que eu vi em cirurgia plástica, em pré e pós-operatório. Achei que aquilo era mágico, achei que aquilo não podia ser verdade. Como poderia, com uma pessoa viva, você ter aquele trabalho e alcançar aqueles objetivos? Eu fiquei encantada realmente com uma revista sobre rinoplastia. E eu decidi que aquilo, assim, eu gostaria muito de seguir aquela área. E assim eu fiz. Fiz a faculdade, fiz a residência de cirurgia geral no Rio também, e depois a cirurgia plástica e obtendo o título de especialista. É algo bem interessante, né, doutora? Porque a gente, claro, ouve falar muito isso, eu digo a nível de senso comum, né? A gente ouve as pessoas dizendo, meu sonho é ser médico. E aí quando você pergunta, mas você quer ser médico como? Vai fazer o quê? Não sei ainda, eu quero ser médico. Né? Mas elas não sabem dizer exatamente o que fazer. E a senhora veio nos contar que é um pouquinho diferente tudo isso aí. Foi muito interessante. Eu tenho até hoje a imagem daquela revista que ficou muito tempo comigo. Era uma revista da Bloch Editoras. E eu achei muito interessante. E agora, obviamente, quando você entra para a faculdade, outros sonhos passaram pela minha cabeça. Né? Tinha aquela coisa mágica da cirurgia plástica, mas outras coisas me passaram pela cabeça. A área de psiquiatria foi uma área muito encantadora para mim, entendeu? Mas no final eu falei, não, eu acho que ainda essa parte mais física, de cirúrgica, de anatomia, me trouxe mais um encanto realmente. Achei muito interessante. Eu vi um comentário seu, inclusive, que a senhora dizia que a cirurgia plástica lhe chamava a atenção porque era até uma forma de incorporar a arte ao seu trabalho, né, ao trabalho do cirurgião. Porque realmente é um trabalho ligado à arte mesmo. Né? Como que eventualmente, quando essa expectativa não acontece de verdade? Porque é algo difícil. Eu imagino o trabalho de um cirurgião é de uma tensão enorme, porque, claro, a pessoa chega até vocês e diz, olha, eu gostaria que fosse feito isso ou aquilo. Só que o que eu gostaria não é realmente o que é possível ou o resultado que vai acontecer. Como é que acontece isso para o profissional? Na realidade, a gente precisa entender o cirurgião plástico, o médico, ele tem que entender e passar isso para o paciente. Uma coisa é a realidade, as limitações anatômicas corporais que a pessoa tem. E outra coisa é o desejo do paciente. Nós não podemos colocar muitos sonhos impossíveis de serem realizados para o paciente. A gente tem que mostrar, procurar desenhar para o paciente a expectativa. Isso funciona tanto nas cirurgias que a população fala como estética ou reparadora.
muitas vezes o paciente tem um sonho e muitas vezes a gente tem essa dificuldade de não conseguir realmente chegar a esse sonho que ela queria. Às vezes ela quer a mulher quer uma maior e eu tenho uma limitação de não poder dar uma mama tão como ela deseja, sob risco de perder a prótese, ocorrer uma rejeição. Então, assim, é muito melindrado. É muito importante que o paciente e o médico, que nós tenhamos juntos e formemos juntos uma certa amizade, uma confiança, em que o paciente ele tem que ter a liberdade de conversar comigo, me perguntar, e eu assim, tenho o dever de procurar expor, colocando as coisas positivas e os riscos também, para o paciente ele ter uma noção do que pode acontecer, né? Perfeito. A senhora hoje é conhecida já aqui no Mato Grosso, porque muitos anos aqui, né, muito tempo, um trabalho já de longo prazo desenvolvido. Como foi voltar para o Mato Grosso, uma vez que a senhora tinha morado então aqui, os seus pais tinham morado aqui, né, a sua mãe é daqui de Cáceres, mas a senhora nasceu em Curitiba, foi para o Rio, se formou no Rio. Como foi vir até o Mato Grosso de novo? O porquê desse voltar ao Mato Grosso? Eu pergunto isso porque a gente tem entrevistado várias pessoas aqui no nosso programa e normalmente são pessoas que vieram de fora para o Mato Grosso, se estabeleceram aqui e aprenderam a gostar do Mato Grosso, se apaixonaram. Eu próprio digo isso, eu aprendi a colocar o Mato Grosso dentro do coração, eu conheci Cuiabá de uma forma diferente, me apaixonei por aqui. Hoje a gente não é cuiabano, não tem como dizer que sou cuiabano, porque eu não nasci aqui, mas eu aprendi a gostar dessa terra. Como foi para a senhora também voltar ao Mato Grosso, adotar de novo essa terra? Como foi isso aí? Na realidade foi muito fácil. Eu e meu marido escolhemos na época Mato Grosso, Cuiabá, porque era uma cidade grande. Talvez, como cirurgião plástico, não tivesse espaço lá em Cáceres, numa cidade menor. Mas, na época, Cuiabá caía assim, muito, muito bem para mim. Eu, no Rio de Janeiro, conheci um cirurgião plástico chamado Barão Viegas, que é falecido. E o Barão, assim falou, Luciara, vem para Mato Grosso, vem para Cuiabá, que você será bem recebida. Vou lhe apresentar os cirurgiões, o Fernando, o Valdemar. Nós precisamos de sangue novo, de técnicas novas. Então, assim, foi muito fácil. Em relação ao povo, o povo é muito parecido com o povo cacerense, com o povo do Rio de Janeiro, que eu vivi muito tempo com esse povo assim, mais caloroso, quente, gosta de festa, gosta de sair, gosta de se expressar. Então, assim, realmente foi muito tranquilo, eu fui realmente muito bem recebida, a Santa Casa me abriu as portas, o Hospital Santa Helena, e foi muito bom, todos os colegas, aqui é um polo realmente assim, quando eu cheguei há 30 anos atrás, era uma cidade ainda muito carente de profissionais, né? Eu acho que, eu não sei se eu falei, eu fui a 11ª cirurgiã plástica a chegar aqui, foi a primeira mulher a chegar aqui. Então, eu estava muito carente. Então, assim, eu tinha muitas oportunidades, eu era até novidade. É uma cirurgiã plástica mulher. Na época que tinham poucos cirurgiões no centro cirúrgico, era eu e acho que umas 2 mulheres no centro cirúrgico, o resto era só homem. Então, assim, mas todos me tratavam bem, assim, com cuidado, com carinho. Foi um impacto também, né? Foi uma coisa muito boa. A primeira cirurgia plástica do Mato Grosso, né? Eu acho que enfrentar esse meio que era dominado pelos homens, né? E ainda hoje, eu acho que a cirurgia plástica ainda é muito do homem, né? Do cirurgião. Eu não tenho ideia, a gente fala isso só de sentimento, né? Mas a medicina, sim, hoje ela, vamos dizer, ela está bem equilibrada já, mas a cirurgia plástica ainda é muito do homem ou coisa assim, né? Imagino como foi difícil essa chegada aqui. Pois é, mas hoje eu acho que nós somos, em mulheres, nós somos umas 6 colegas aqui em Cuiabá, né? Hoje nós já somos uns 40 cirurgiões plásticos todo, mas ainda a grande maioria ainda muito restrita, mais assim, mais na mão dos homens. Mas assim, acho que a gente não pode ver dessa forma, né? Dessa forma. Cada um tem o seu espaço. Né? É mais um desafio, né? Também a ser enfrentado. Né?
Uhum. Quando eu fiz quando eu fiz a prova para residência em cirurgia geral, eu estava pleiteando uma vaga, o cirurgião-chefe perguntou, mas aí, Dulciara, quando você estiver grávida, como é que você vai operar? Como é que você não vai poder operar até o 8º, 9º mês? Eu falei assim, eu acho que eu vou virar de lado, né? Eu vou virar o quadril de lado e eu acho que eu vou conseguir operar. E realmente, né? Então, assim, eu consegui, tive 2 filhos e operei de lado no final da gestação e deu tudo certo. São situações realmente que chamam a atenção, vamos dizer assim, porque a gente não está acostumado, né? Mas para quem está disposto a resolver e a enfrentar esses desafios, eu acho que nada disso é problema, né, doutora? Quem saiu pelo Brasil todo, já rodou e resolveu, decidiu, né, botou o dedo no mapa e escolheu, é Cuiabá para onde eu vou, eu acho que não tem mais problema nenhum de enfrentar nada, eu acho que sua vida está consolidada aqui, né? Verdade. São anos já... Fico muito feliz e muito orgulhosa de fazer parte aqui de Mato Grosso. Não, essa é a doutora Dulciara, que está conversando conosco aqui hoje. Como a gente falou, conhecemos um pouquinho dela e agora a gente vai continuar no nosso programa entendendo um pouco mais da cirurgia plástica, de como funciona tudo isso e das novidades que a gente tem visto acontecer. A primeira vez que a senhora deve ter operado aqui, o mundo era muito diferente, né? A medicina evolui bastante todos os dias, mas a cirurgia plástica mais ainda. Não é assim que acontece? Isso é muito verdade. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, em relação a materiais próteses, mas nós chamamos de materiais aloplásticos, né? As próteses, eram muito caras, era muito distante da população em geral. Muitas vezes a gente tinha que encomendar, ligar para o Rio, São Paulo, né? E hoje nós temos uma infinidade de representantes aqui em Cuiabá ou que rodam o interior aqui de Mato Grosso, que disponibilizam. Os custos, os preços também, além dos materiais terem evoluído, houve uma evolução do material e um barateamento desse custo, tornando acessível a grande parte da população. Além do que, os órgãos públicos, em determinados casos, eles dão acesso à população que não tem como obter esse material, seja para reconstrução, pinos, parafusos, placas, né? Então, é muito importante. A tecnologia ela é muito importante, é fundamental. Nós vamos fazer mais um intervalo rápido e voltamos para continuar essa conversa com a doutora Dulciara. Voltamos com Arsenal e Comércio, entrevistando hoje a doutora Dulciara Cunha Lopes, que até aqui contou para nós um pouquinho da sua trajetória, de como foi se formar em medicina e optar pela cirurgia plástica. A partir de agora, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe da cirurgia em si, de como funciona uma cirurgia plástica, para a gente poder entender como é esse mercado. Nós falávamos antes, e eu vou pedir para a doutora falar conosco sobre isso, para que ela possa nos explicar mais. Eu dizia para a senhora que, na nossa cabeça, o senso comum, pessoas que não são do meio, quando a gente fala em cirurgia plástica, a gente enxerga 2 momentos da cirurgia. É a cirurgia reparadora e a cirurgia estética. E a senhora nos esclarecia que não é bem assim, né? Vamos contar mais sobre isso para o nosso telespectador, então. Bom, Carlos, isso é muito importante. A cirurgia plástica é única e indivisível, tá? Ela tem várias faces, mas a cirurgia estética e a reparadora, elas andam juntas. Não há como eu fazer um procedimento estético sem saber que ali embaixo há órgãos, há estruturas que eu tenho que preservar a função, que muitas vezes se eu fizer alguma coisa de forma inadvertida, poderia lesionar e causar uma certa perda de função para o paciente. Quando eu restauro uma mama de uma moça que nunca teve filho, eu tenho que fazer uma cirurgia pensando na estética, o que ela quer de melhor, mas eu tenho que pensar também o que eu posso fazer de maneira que permitir
que ela, no futuro, tenha os filhos dela e consiga amamentar e tenha a função dela. Isso acontece com todas as partes do corpo, uma mama, um abdômen, tá? Então, assim, é importante que as pessoas tenham essa noção. Apesar de tão erroneamente difundida, estética e reparadora, ela é uma só. Todos os cursos de especialização em cirurgia plástica são cirurgia plástica. Não existe nada de fazer um curso de estética, isso não existe. Tá? Isso é uma irregularidade. Perfeito. Isso é um erro. A senhora fala numa cirurgia complexa também, né? E a gente ouve falar bastante, principalmente na questão, já que estamos abordando o tema do câncer de mama, na questão das cirurgias para a correção da doença e a participação do cirurgião plástico na equipe que faz a intervenção, já quando da correção, da extirpação do câncer, por exemplo. Isso facilita muito o trabalho depois de reconstrução e tudo mais, não é, doutora? Sim. Na realidade, Carlos, existem várias variações do câncer de mama. Existem aquelas fases bem iniciais, que muitas vezes a retirada do tumor somente é necessário, do tumor com uma certa margem de segurança. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, o cirurgião oncologista ou mastologista conseguem fazer. Quando há necessidade de fazer grandes retiradas ou retirada completa da mama, aí sim, nesse momento, eles nos chamam para que a gente possa permitir a recuperação desse órgão. Normalmente, atualmente, de uns anos para cá, nós utilizamos muito as próteses mamárias. Elas já vêm com formatos, eles têm vários tipos de formato, tem várias medidas, vários tamanhos. Então, nós avaliamos o paciente no consultório. Quando o mastologista ou o oncologista encaminha para a gente a necessidade, nós avaliamos a paciente, aquele psiquê todo, tentamos chegar próximo ao paciente, dar uma segurança para o paciente, formar um vínculo, deixá-la assim, mais à vontade para fazer as perguntas. Comparamos as duas mamas, a que vai sair e a que vai ficar, e sempre procuramos copiar a mama contralateral, adequando a mama ao tórax, né? Obviamente, se a paciente tem mama muito grande, um tórax muito pequeno, muitas vezes aí o bom senso é a gente conversar com a paciente se ela se importaria de fazer uma mama menor e uma outra oportunidade diminuir a contralateral. Então, assim, há necessidade dessa conversação com o paciente, a paciente entender que a gente também não pode exagerar, que eu não posso prometer coisas miraculosas, coisas assim muito, muito difíceis que poderiam complicar a evolução do paciente. Muitas vezes o paciente quer operar as duas mamas, já quer fazer a contralateral, e a gente sabe que o paciente que está doente naquela fase, ele sangra mais, ele não está bem emocionalmente, então muitas vezes é mais prudente tratar a doença naquele momento, recuperar aquele órgão, e aí ao longo do tempo você vai fazendo, você tem uma amizade com o paciente, no futuro o paciente ele está mais seguro e se ele sentir que é o momento, a oportunidade, ele volta e a gente termina de fazer o tratamento para simetrizar as duas mamas. A senhora comentou no início ainda que quando optou pela cirurgia plástica, a senhora até chegou a pensar na psiquiatria. E eu acho que ainda a senhora traz isso consigo, né, no seu dia a dia, porque está muito envolvido com o psicológico do paciente. A gente precisa conhecer. O cirurgião plástico, ele acaba sendo também um grande amigo do paciente, mais até do que aquele médico que fez a primeira cirurgia e resolveu o problema em si, não é? Na realidade, o cirurgião plástico, ele tem essa coisa de meio mágica. Quando o paciente tem um defeito e que ele se organiza e que ele toma coragem para ele resolver aquilo, para ele procurar para resolver uma cicatriz, um reparo, ele já conseguiu resolver um pouco do problema interior. Aí ele só precisa
de uma pessoa externa com conhecimento técnico para ajudá-lo a que ele consiga aquele objetivo físico. Porque nós nascemos e nós somos moldados e temos lembrança da nossa imagem, do que a gente quer, do que a gente sonha, a gente tem uma imagem. E quando a ameaça de perder uma mama é uma coisa assim, o físico ele vai destoar daquela imagem. Por isso a necessidade tão grande da mulher de recuperar a mama, por exemplo. Você pode falar assim, mas eu conheço mulheres que fizeram esterectomia e elas não se sentiram menos mulheres porque fizeram esterectomia, mas a esterectomia é um órgão interno que não está sujeito à análise e avaliação da sociedade. Nós vivemos em sociedade. Então, eu, você, todos nós queremos o aval da sociedade. Então, tem essa coisa assim, muito de psicológico, assim, é um universo um pouquinho mágico, dá para a gente realmente fazer psiquiatria. Se eu fizesse psiquiatria, você também é muito bacana, porque eu provavelmente teria mais subsídio para avaliar essas questões. Exato, porque realmente é o que a gente, agora conversando com a senhora, entendendo um pouquinho mais de tudo isso aí, a gente acaba compreendendo o porquê dessa necessidade tão grande, às vezes, de pacientes já recuperados da doença, se submeterem a novas cirurgias, né, que num primeiro momento, para nós que estamos de fora, olhando de longe, às vezes a gente tem algumas amigas, algumas pessoas da família, conhecidos, que passam por esse problema, e aí dizem, não, mas agora eu vou fazer a cirurgia reparadora, vou fazer uma cirurgia estética. E a gente olha e diz, puxa, mas para que correr outro risco, né, de uma cirurgia e tudo? Você já não está bem, já não curou-se da doença? Não, mas eu preciso. Agora é que a gente passa a entender um pouco mais disso aí, né? Uma coisa que é importante, é muito importante para o paciente, quando uma pessoa perde uma mama, fica amputada, se a gente consegue reconstruir e ela não tem essa lembrança assim, ao longo do dia, essa paciente vai recuperar melhor, essa paciente vai evoluir melhor. Certamente a evolução dela psicologicamente e secundariamente fisicamente, porque nós somos o ser humano é uma harmonia, é um ser único, né? A evolução é muito melhor. A qualidade de vida que ela vai perceber para ela mesma é muito maior, né? Ainda em relação a esse tipo de situação, né? A permitir isso para as pessoas, tá? Normalmente a gente vem com uma ideia equivocada também do senso comum de que cirurgia plástica, cirurgia tanto estética ou reparadora, ou uma única cirurgia, como a senhora mesmo nos ensinou agora, né? Ela é cara, ela é pouco acessível. Ultimamente a gente tem observado, existe até uma lei já de 1999, se eu não me engano, que obriga o Estado a fornecer a cirurgia. Todos os planos de saúde também são obrigados a determinadas situações. A cirurgia plástica, ela ainda é cara? Ela é inacessível ou não? Não, o que a gente percebe é que os materiais, a evolução dos materiais, os aprimoramentos, né, ao longo do tempo, acabam por baratear esses materiais, né? É importante também para a classe média, a gente não pode restringir uma população, esse paciente classe A tem direito a fazer ou a outra classe não tem, não. Então, assim, é importante, assim, o acesso, né, tem que ser né? Então, meio assim, que universalizado. Uma vez que os materiais estão mais baratos. Hoje, por exemplo, uma prótese de silicone já é bastante acessível. As pessoas colocam, fazem plano, organizam financeiramente, procuram um médico e fazem, né? Não é uma coisa como era 40, 50 anos atrás, né? As técnicas de anestesiologia também que evoluíram bastante, diminuindo os riscos. A cirurgia plástica em si também diminui os riscos de complicação, os antibióticos, isso tudo deu um fôlego novo a esse procedimento cirúrgico. E facilitou, né? Então, realmente, é um pensamento equivocado. Né? A cirurgia plástica hoje
não é mais elitista, ela é possível, é permitido, está ao alcance de mais pessoas. Isso. Uma coisa que era bastante comum a gente ver no passado, que eu, quando me formei, eu via que eram mais mulheres maduras que faziam cirurgia plástica. Hoje a gente vê jovens fazendo cirurgia plástica, a gente vê criança com orelha abano, a gente vê mocinhas colocando prótese, né? No passado tinha uma coisa assim, não, depois que eu tiver meus filhos eu vou colocar minha prótese. Não, isso já acabou. Nós estamos numa nova era. Tá? É uma questão também que a gente escuta bastante por aí. Existe uma idade para a cirurgia plástica? Existe alguma limitação? Como é que é? Depende, assim, de órgãos. Por exemplo, uma cirurgia de mama, uma cirurgia de nariz, a gente deixa, pede que procura arguir para o paciente se ele já, teoricamente, se ele já parou o crescimento corporal. Uma mocinha de 13 anos que está com a mama crescendo ainda, não posso colocar uma prótese. A mesma coisa, um rapaz com 15 anos, eu não posso fazer uma prótese de nariz. Eu vou deixar ele ter o desenvolvimento facial, que ele normalmente atinge a partir dos 17, 18 anos, para fazer uma plástica de nariz. Agora, existem casos muito específicos. Existem aquelas cirurgias de lábio leporino que a gente opera com 3 meses de idade, né? Que são casos assim, que a gente precisa recompor aquele órgão, aquela boca. E tem essas crianças com deformidades faciais, por exemplo, orelha abano, essas fendas labiais também, que a gente procura operar ainda na fase, quando ele entra na escola, para ele não ter sofrimento perante os coleguinhas. Então, assim que a criança começa a reclamar, entra na escola, que você percebe que ele está reclamando, e que ele deseja uma mudança, a gente pode intervir. Então, hoje a partir dos 5 anos de idade, 6 anos, já pode interferir. Então, a gente pensa muito em não causar dolo àquela mente, né? Preservar a autoestima daquela criança e o desenvolvimento dele, né, perante a sociedade. Isso. A gente vai para mais um intervalo e volta daqui a pouquinho. Arsenal e Comércio está de volta, hoje com a doutora Dulciara Cunha Lopes, falando da sua experiência com cirurgia plástica e nos ensinando como esse mundo funciona, o que é a cirurgia plástica, como ela atende, como ela aumenta a autoestima de pacientes, de doentes de câncer que se salvaram do câncer e precisam ser atendidos através da cirurgia plástica para se recuperar, para ter uma autoestima e uma vida normal. No último bloco a gente conversou com a doutora Dulciara um pouquinho a respeito do acesso às cirurgias, de como isso tem sido feito, e agora nós vamos falar um pouco mais sobre o mercado da cirurgia plástica, né? O mercado no bom sentido, tá? Não simplesmente no sentido financeiro, mas como é que funciona a cirurgia plástica no Mato Grosso. A senhora que já está há 30 anos nessa área aqui no Mato Grosso, não é? Uma das pioneiras da cirurgia plástica aqui no Mato Grosso, a primeira mulher cirurgiã plástica no estado. Como funciona esse mercado? Como é que é o acesso das pessoas aqui no Mato Grosso especificamente? Porque quando a gente fala disso a nível nacional, imagina-se que o estado é muito rico, que o acesso é muito simples a algumas coisas de aquisição mais difícil em outros estados. Como é que é o mercado médico e o atendimento à cirurgia plástica aqui em Mato Grosso? Carlos, você pergunta em relação a cirurgias reconstrutoras, né? Reconstrutoras principalmente, quem são as pessoas que têm acesso a isso, esses clientes que a senhora atendeu e que se tornaram seus amigos, né, como a senhora mesmo colocou, porque existe um relacionamento muito forte entre o médico e o paciente na cirurgia plástica, nesses últimos anos todos aí. A cirurgia reconstrutora de mama é como várias subespecialidades na cirurgia plástica. Existem subespecialidades como cirurgia de mão, cirurgias de defeito da face, de crânio facial, e também existe também essa parte muito específica da reconstrução de mama. Na realidade, há necessidade de você conhecer, aprender, é um saber fazer, um savoir-faire.
Então você começa a aprender, você aprende as técnicas, começa a aplicar, e você tem que ter na outra ponta um colega que vai te encaminhar os pacientes, e junto, um colega que seja oncologista, que seja mastologista, para juntos vocês criarem um núcleo para dar continuidade a esse paciente. Então, na realidade, não são todos os colegas cirurgiões plásticos que trabalham com essa parte de reconstrução, né? Eu acho que aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá especificamente, em Mato Grosso, Cuiabá, acho que nós somos os 3. Eu não sei se em Rondonópolis tem alguém que faça, mas realmente eles vêm do interior, eles procuram o tratamento, mesmo o paciente de Araputanga, de Mirassol, ele acaba vindo para Cuiabá, porque aqui a gente tem uma estrutura um pouco melhor, tem outras especialidades, outros recursos, e acaba então ele formando um núcleo de tratamento aqui, nesse polo que nós temos aqui em Cuiabá. Doutora, como é que foi, durante esse período todo da pandemia agora, a cirurgia plástica? O que nós percebemos é que as cirurgias assim, mais embelezadoras, digamos assim, elas foram deixadas de lado. As cirurgias que nós realizamos nesse meio tempo, na realidade, foram as cirurgias foi os cânceres de pele, os cânceres de mama, as reparações. Na realidade, porque as pessoas ficaram com medo, obviamente, né? Há um medo pela vida, da perda iminente, da possibilidade de adoecer, a perda iminente de vida. As pessoas se recolheram. Então, assim, somente aquelas cirurgias mais necessárias que foram realizadas. Eu até também interrogo se muitas cirurgias necessárias deixaram de ser realizadas, outros tratamentos necessários deixaram de ser por esse medo, por esse período de afastamento que a sociedade toda se viu, se impôs. Porque como a gente comentava há pouco no intervalo, né, a senhora mesmo colocou isso muito bem, o sucesso de uma cirurgia depende do conjunto todo, né? Depende do acreditar, não apenas do cirurgião, porque esse é consciente, ele sabe o que ele está fazendo, mas depende também do acreditar do paciente, né? Ele precisa vir de peito aberto, sabendo o que vai enfrentar, mas consciente de que aquilo vai funcionar, né? E eu acho que nesse período muitos pacientes passaram a ter um medo maior, e isso prejudica o tratamento também. Isso, na realidade muitos pacientes hipertensos deixaram de ir ao médico cardiologista, muitas vezes agravaram a pressão. Muitos pacientes que necessitavam fazer aquele controle anual deixaram de fazer. Então, assim, nós estamos assim, um pouquinho na expectativa, aguardando o que vai acontecer, o que nós teremos para esse final de ano ou para o ano que vem. Eu espero que a população agora corra atrás e procure fazer os seus exames preventivos, não só em casa, com a observação, mas com o seu médico, ginecologista. É algo importante, né? Precisa ser lembrado. Claro, a pandemia está aí, a situação toda permanece, os cuidados têm que ser tomados, mas cuidados com a saúde de cada um envolve não apenas a prevenção com relação à pandemia, mas principalmente cuidados que deveriam ter sido tomados durante esse tempo também, que foram abandonados, né? Sim, é verdade, isso é verdade. Então é muito importante, agora nesse período que nós estamos passando de retomada, se Deus quiser, retomada de vida, vai ser com muita cautela, mas positiva, que a gente possa, cada um de nós, é importante que o marido atente a mulher, a filha atente a mãe, para a mãe fazer o autoexame, procurar um serviço se necessário. Perfeito. Uma outra situação também que nos chamou a atenção, e a gente chegou a falar sobre isso, os consultórios médicos, as salas de cirurgia, os hospitais, eles funcionam baseados em alguns insumos que sofreram uma variação muito grande, né, nesse período de pandemia. Como é que foi para o setor da cirurgia plástica também
Eu acredito que talvez os insumos mais utilizados a nível de acabamento, vamos dizer assim, né, as próteses e tudo mais, não sofreram tanto, mas o resto sofreu uma variação muito grande. Sim, na realidade foi exatamente isso. Por exemplo, prótese foi uma coisa que não moveu o preço, apesar da alta do dólar, não moveu o preço porque houve um consumo baixo. Agora, por exemplo, esses materiais, gaze, luva, máscara, que o médico usa, o enfermeiro usa e agora a população em geral usa, isso aí realmente houve um aumento estratosférico em relação aos custos. Creio eu que vai adequar, mas existem produtos que são importados, né? Muitos produtos vêm de fora, vêm da China, vêm de Taiwan, e esses produtos ainda estão com valor ainda acima do que eram praticados antes. Eu saí do meu consultório agora e estava já estava encomendando luva e máscara, e realmente tem que pesquisar, porque o preço foi importante. Realmente houve uma grande alteração, né? Uhum. A senhora acabou de dizer que estava no seu consultório fazendo essa pesquisa. É a tecnologia a serviço também da medicina, né? Hoje, comércio eletrônico também funciona para suportar os insumos dos consultórios e tudo mais. Chamou a atenção, quando a gente dava uma olhada no seu histórico todo, a senhora utiliza um aplicativo na internet para trabalhar com o agendamento de consultas, as teleconsultas, e aí eu me questionei sobre como é isso aí. É a tecnologia dentro do consultório e foi o que veio para ajudar durante a pandemia, né? Como foi se adaptar a isso, doutora? Isso, justo. Tem um pedido muito grande. Muitos pacientes queriam fazer consulta comigo e tinham medo, queriam fazer perguntas, indagações, mas tinham medo de ir ao meu consultório. Outros moram longe e ficavam com medo, receio de pegar um transporte. Dessa maneira, então, hoje já está popularizado, assim, entrando na vida das famílias a telemedicina. E existem também vários sites que oferecem a marcação online. O paciente entra no site, ele escolhe o dia, ele escolhe aquelas vagas que eu deixei à disposição, também a telemedicina, facilitando para ele. Até porque eu tive funcionário, eu tive que afastar meus funcionários. Teve funcionário que ficou com medo, quis ficar em casa. Então, assim, eu não posso também ter um funcionário, colocar um risco de um funcionário meu ali. Então, dessa forma, esse recurso, a informática assim, o conhecimento, a informação é o bem do século XXI, né? A informação. Eu acho que foi o grande salto, né, o grande bem provocado pela pandemia, né, a necessidade toda. Uhum. E realmente chama a atenção, né, porque no início a gente imaginava, a gente não está nesse dia a dia, né, do consultório médico, da consulta em si, a gente achava que a tecnologia chegou só para o comércio eletrônico, né, para vender uma série de coisas, roupas e outras coisas pela internet, e não iria chegar até a medicina. Mas é muito interessante. Tem uma coisa muito interessante também, a quantidade de lives, de aulas, com speakers que nós temos hoje. Por exemplo, eu tenho duas lives, perdi uma, agora tenho uma outra noite, mas elas vão ficar à disposição para mim, naquele site, eu vou ver, eu vou reler, eu vou ouvir, eu vou repetir, e tem imagem. Então, assim, eu acho que eu nunca estudei tanto também, porque me deu um tempo para eu ter acesso. Antes eu tinha que viajar para um congresso, escolher um congresso. Agora eu tenho várias pessoas com vários conhecimentos específicos em áreas que eu desejo. Eu acho que de tudo a gente leva lições, tudo é aprendizado, né? E esse grande desafio que foi a pandemia resultou em muitos aprendizados e muitas melhorias, né? Certamente. A gente ainda tem muito que aprender, muito que melhorar, principalmente quando a gente fala do Outubro Rosa e do câncer de mama, né? Os números nos mostram isso e nos machucam quando a gente compara com outros países. Eu queria saber da senhora como é que a medicina também vê isso, porque o câncer de mama, as estatísticas dizem que
se ele for diagnosticado entre a primeira e a segunda, o primeiro e o segundo estágio, a sobrevida é garantida em 95% dos casos. Os tratamentos dão resultado em 95% dos casos. Aqui no Brasil, a grande maioria dos diagnósticos são feitos a partir do terceiro estágio. Isso aí leva a um sucesso de tratamento abaixo de 30%. Além do custo desse tratamento, como a senhora mesmo já havia nos dito, que a equipe toda envolvida ela é muito cara. Como é que a medicina vê e aonde a gente tem que intervir, aonde nós temos que gritar para mudar essa figura que em países da Europa e dos Estados Unidos já mudaram, né, esse diagnóstico? Eu creio que é uma mudança de costume, né? De você ficar atenta, de você observar o seu corpo, realmente a importância do autoexame. Nas famílias que a gente tem história familiar de câncer de mama, a gente tem que ficar mais atenta, talvez fazer uma programação mais constante com o médico, né? Com o médico especialista para dar uma atenção no órgão, na mão, por exemplo. Essas lesões, tem paciente que tem lesão, tem uma calcificação, uma lesão pré-existente, ela ficar sempre atenta, não falhar, entendeu? Procurar ter sempre essa atenção importante, mas mudar a cultura, né? De ver assim, a mama, ela é bonita, ela é linda, ela é uma fonte de alimento para os filhos, de prazer, de união, né? Mas ela tem seus problemas também que podem causar. O homem também pode também ter câncer de mama, é mais raro, né? Realmente, porque o câncer de mama ele é mais na dependência do estrogênio e da progesterona. Então, as presentes mais intensos níveis nas mulheres, mas não vou pedir para o homem fazer um autoexame, mas a mulher ela tem que ter muito essa atenção. Eu acho que realmente essa é a cultura que tem que ser mudada, né? Nós temos que ter essa consciência para caminhar para números melhores, para resultados melhores, porque a população como um todo, a sociedade como um todo, ganhando qualidade de vida. Isso, né? A gente tem que eu vejo algumas mulheres muito envolvidas com a família, com o filho, com o marido. Não, tudo bem, tem marido, tem filho, tem comida, tem tudo isso, mas olhar mais um pouquinho para ela e assim, perceber, ficar atenta aos sinais corporais. Perfeito, nós estamos indo para o último intervalo, retornamos daqui a pouquinho com a finalização do nosso programa de hoje. Voltamos para o último momento do Arsenal e Comércio, que hoje contou com a honrosa presença da doutora Dulciara, que nos falou sobre cirurgia plástica, falou um pouco da sua vida, da sua trajetória pelo Brasil e conta para nós como é tratar um paciente através da cirurgia plástica, dando a ele de novo autoestima, condição de vida, qualidade de vida. É um programa que foi ao ar através da TV+, com o apoio da FEComércio e do SESC. Vamos voltar agora então com a doutora Dulciara. Nós falávamos, doutora, a respeito desses sintomas e de como tratar, como melhorar o tratamento com a mulher no último intervalo, né? Mas eu acho que tem mais um outro aspecto que a gente pode aproveitar, além do Outubro Rosa. Nós comentamos que um câncer mais grave, não a nível de mortalidade, mas a nível de incidência, que o câncer de mama é o câncer de pele. E o estado do Mato Grosso, em função da incidência solar e tudo mais, isso aumenta a incidência do câncer de pele aqui? Como é que é? Assim, nós temos uma incidência grande, principalmente pacientes de cor clara, por exemplo, como a sua, né? Olhos claros e exposto a luz solar, uma vez que o agronegócio é muito forte e nós temos muitos sulistas aqui por todo esse interior aqui de Mato Grosso. Nós temos uma ocorrência muito grande. No entanto, como se trata um câncer relativamente fácil de você tratar, não exige uma equipe muito grande, o tratamento, na grande maioria dos casos, é cirúrgico, mas é relativamente simples, na grande maioria dos casos, com cura.
Então, não exige químio, não exige radioterapia, então é bastante fácil. Os casos do câncer de mama, que realmente que exige uma equipe muito grande, equipe multidisciplinar, um oncologista, um enfermeiro, um anestesiologista, um radioterapeuta, quimioterapeuta, um fisioterapeuta, nutricionista. Então, assim, é um gasto, realmente, um gasto muito grande financeiramente e emocionalmente. Para as famílias que vivem esse problema. Perfeito. De novo, lembrando, a gente falou sobre alguns dos tipos que mais atacam as mulheres, que é o câncer de mama, mas ele também ataca os homens, então os homens também têm que ficar atentos a isso. E falamos também agora sobre o câncer de pele, que também é bastante incidente aqui no Mato Grosso. Para a gente encerrar o programa, eu vou deixar as nossas câmeras à disposição da doutora Dulciara, que eu acho que tem a incumbência e a responsabilidade de, enquanto médica, cirurgia plástica, contar para vocês qual é a responsabilidade de cada um de vocês no trabalho, no tratamento da prevenção e principalmente no cuidado com o câncer. Doutora, por favor, a senhora fique à vontade. O que eu gostaria de pedir para todas as mulheres, né, muitas que estão passando por esse problema desses tumores, às vezes são até tumores benignos, ou até ter um diagnóstico de um tumor realmente mais agressivo, que não deixe de procurar o seu médico, que procure uma pessoa de sua confiança, que não deixe de fazer esse tratamento, que não deixe para depois. É importante correr atrás, fazer o autoexame, acreditar em si mesmo. Eu já tive no meu consultório pacientes, às vezes, que chegam só com turbante, edemaciadas, sem pelo, e depois vai chorosa, angustiada, e depois de 3, 6 meses, tornam-se mulheres com cabelo longo, maquiada. Muitas vezes eu nem reconheço, e aquilo me deixa já com uma felicidade muito grande. Então, é importante acreditar, ter essa confiança, essa persistência, de não deixar, não jogar a toalha. Tá bom? Perfeito. Encerramos aqui Arsenal e Comércio de hoje. Fica o nosso boa noite. Continue nos acompanhando pela TV Mais e na próxima quinta-feira nos vemos de novo.